Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E hoje, sexta-feira, é dia de falarmos com o prefeito Fábio Leite aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lore. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Prever. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira novamente. Prefeito, a gente acabou falando ontem até em primeira mão a sua conversa, na sua reunião de mais de 2 horas com o governador Tarcísio, governador do estado, né? E continua repercutindo as boas informações trazidas, né, prefeito? Sem dúvida, Márcio. Como eu disse ontem, né, rapidamente, quando vocês repercutiram, uma honra, né, e o fato especialmente da atenção que ele dispensou para Botucatu e para algumas cidades aqui do Paulo Cuesta. E eu tenho certeza, né, como eu comentei ontem, eu levei 3 assuntos de Botucatu e 1 do Polo. Os assuntos que tratei com o governador da nossa cidade foi o pedido da transferência do prédio do Gomes Pinheiro para que a gente possa retomar atividades escolares naquele local. O segundo, a doação de uma área do estado próxima ali às imediações da Embraer para que a gente faça um distrito aeronáutico. E por fim, ainda falando de Botucatu, um apoio em relação a recursos de saúde, especificamente para a gente ampliar a quantidade de cirurgias do Hospital do Bairro, apesar de estarmos fazendo centenas e centenas de cirurgias no local, e também para a gente conseguir viabilizar aquele acesso ao AME. E como Paulo Cuesta, um pedido de descontingenciamento, de liberação de contratações para o HC, uma vez que é um equipamento do Estado que atende mais de 60 municípios e mais de 2 milhões de pessoas, Márcio. Quando a gente divulga, né, essas boas notícias, o povo deve se perguntar, e quando isso efetivamente pode acontecer, prefeito? Bom, são casos, Márcio, como eu comentei ontem também, se eu não me engano foi o André ou o Lorival que perguntaram, nós demos início, né, nessas discussões, foi a primeira oportunidade que eu tive de tratar assuntos como esse com o governador. Lá na reunião estava presente o novo secretário de Estado da Casa Civil, o Roberto Carneiro, para quem o governador direcionou essas questões. Eu sei que são questões não muito rápidas e simples de serem solucionadas, mas como eu disse ontem, eu voltei muito animado, muito empolgado com a forma atenciosa com a qual tanto o governador quanto o Roberto Carneiro trataram essas questões, e estou de fato muito otimista que elas aconteçam. Lógico que quando a gente fala da cessão de prédio, quando a gente fala da doação de área, você tem também uma burocracia, né, um rito administrativo para que isso aconteça. Mas, honestamente, eu tô muito animado, muito esperançoso que essas questões de fato vinguem para o município, como foi recentemente os 200 milhões da Sabesp, né, que a gente também repercutiu nos microfones da Prever. Também um esforço que no começo parecia talvez impossível, absurdo, e à medida que as partes administrativas e que há o interesse, as questões vão se desenvolvendo, e a gente tem logo aí as obras da Sabesp se iniciando no município, Márcio. Prefeito, bom dia. Com relação ao AME, o que foi tratado, o que pode melhorar naquele local? A gente lembra que o AME é um equipamento estadual que está instalado às margens da rodovia Marechal Rondon, e a principal crítica ali é com relação ao acesso ao local, já que é um acesso improvisado, não há uma entrada bacana ali para o AME, e principalmente para quem mora em Botucatu e tem que se dirigir ali, né? Ou vai de carro ou tem que andar alguns quilômetros a pé para chegar até essa estrutura. É mais ou menos nesse sentido que foi tratado, prefeito? Bom dia, André, prazer falar contigo, e você foi muito feliz na colocação, né? Ali é um acesso absolutamente improvisado, adaptado, né? Que inclusive não respeita os critérios que a própria rodovias ou as concessionárias exigem de quem empreende à margem das rodovias. Mas em relação ao AME, foram 2 tratativas. A primeira, não com o governador, mas na terça-feira com o secretário Rafael Benini, eu tenho uma formalização para que quando a Rodovias do Tietê inicia as obras das marginais ali da Marechal Rondon, que esse trecho seja previsto e, portanto, o acesso ao AME pela Rondon seja absolutamente regularizado e reorganizado. Mas especificamente com o governador, eu me comprometi, já havia me comprometido, inclusive com o secretário de Saúde do Estado, de que se eles conseguirem fazer a indicação desses recursos extraordinários para o município,
eu usarei parte desses recursos para fazer o acesso ao AME por dentro ali na Avenida Dante Delmanto, bem na rotatória, onde existe um posto de gasolina e uma loja de motocicletas. Então a nossa ideia é subir daquela rotatória, aquele eixo, formando quase que uma cruz, conectando a Dante Delmanto, o Plaza Martim e o AME. Então nós teríamos 2 acessos, um acesso rodoviário ao AME, regularizado pelas marginais, e um acesso urbano ao AME, regularizado ou organizado ali pelo Plaza Martim, André. É bastante interessante, né? Seria uma solução para um problema que já vem se arrastando há algum tempo, né? Bom, eu estou muito feliz, tá, Fábio? E saber que a hora que eu acordo cedinho para vir aqui para a rádio, você já está trabalhando todos os dias. Isso eu sou testemunha porque nós somos vizinhos. Pessoal, eu acordo 5 horas para estar aqui às 6. O Fábio consegue acordar antes. Não sei como que ele tá conseguindo ainda parar em pé. Tá cabelo branco, tá envelhecendo 5 dias cada dia, mas eu estou orgulhoso, Fábio, continue assim, né? Você tá fazendo jus a cada voto que recebeu. Você tá realmente, que nem eu digo aqui, tirando leite de pedra, brigando, tava todo mundo no começo, eu sou sincero aqui, falar desconfiado de você. Será que ele vai conseguir, né? Ser tão bom quanto foi João, quanto foi Pardini? Você tá assim, Fábio. Daqui eu sou testemunha disso. Parabéns, querido. Continue assim. Não desista. Seja um São Paulino com coração de corintiano, que eu tô vendo que você é, né? Lutador, brigador. E conte sempre com a gente aqui. Obrigado, Lori. Esse tipo de colocação só motiva ainda mais nós continuarmos trabalhando, né? Eu tenho dito para a equipe, na segunda-feira tive uma reunião de secretários e o André, que esteve conosco em algum momento da prefeitura, sabe como isso funciona. E o que eu falo para os secretários é uma expressão ou uma indicação muito simples. É só a gente trabalhar, é só a gente ter a cidade em primeiro lugar, colocando toda a nossa energia, todo o nosso esforço, que Deus abençoe o resultado. E é isso que a gente tem colhido. Eu estive ontem numa reunião tratando já a organização da cidade para 2026, no sentido político da coisa, e eu falava que Botucatu daqui 2 meses, né? Nós estamos em fevereiro, então muito provavelmente no aniversário da cidade, mais tardar ali em meados de maio e junho, ela vai virar um canteiro de obras, e um canteiro de obras de 300 milhões de reais. E isso não é pouca coisa, Lori. Se a gente parar para pensar que em 24 meses, né, a contar aí mais tardar de junho de 2026 até junho de 2028, nós vamos ter um pacote de 90 milhões de obra do PAC, cuidando de drenagem, cuidando de parques lineares, como, por exemplo, a região do Tanquinho, e vocês da Prever já fizeram essa repercussão também, em mais 200 milhões de reais para tratar as questões de levar água e esgoto em 100% do território de Botucatu, e isso não é força de expressão, é 100%. A gente tem, olhando só a parte de infraestrutura, uma mudança radical. Estive essa semana também tratando mais uma vez, isso tem sido assunto diário no gabinete, as questões do atendimento de urgência e emergência. Vocês podem perceber pelo próprio microfone da Prever, e vocês são um termômetro muito importante disso. As ações vêm dando resultado. Um prédio que foi reformatado, uma operação, ainda falando do pronto-socorro adulto, onde a gente colocou um laboratório e em 40 minutos agora você tem resultado de exame, onde toda a estrutura médica da porta, que a gente fala do atendimento frontal, foi modificada, e você tem agora atendimentos acontecendo em até 1h30. E agora, na semana que vem, hoje às 13h30, estarei mais uma vez com os nossos colegas, nossos amigos, nossos parceiros da Unesp e do HC, e a gente vai ter o que a gente fala dos bastidores, né, na parte de emergência, na parte de observação, na sala de emergência, no traslado dos pacientes do pronto-socorro pro HC, uma equipe de altíssima qualidade, super especializada no atendimento de urgência e emergência do nosso complexo HC. Então, isso dando um exemplo do que acontece na saúde, e ainda falando da saúde, 2 unidades de atenção básica sendo construídas. Agora, no dia 10, a licitação daquela parte do Hospital do Bairro, onde a gente vai colocar o pronto-socorro. Então, tem muita coisa acontecendo, Lori, e é a nossa obrigação. Então, acordar cedo, trabalhar e partir para cima realmente desses assuntos é a nossa obrigação, e pode ter certeza que até o último dia que eu estiver à frente da prefeitura
vai ser com essa toada, vai ser com esse amor por Botucatu. Realmente é assim que a gente tem feito, e tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecer para nossa cidade. Não é pouco também, falando da terça-feira, estive com o Roberto Carneiro, no secretário de Turismo. Nós estamos com o projeto pronto para revitalização ali da nossa cachoeira do Véu da Noiva, do nosso parque do Véu da Noiva. Há o compromisso do governo também, ratificado pelo governador, de que ainda em fevereiro esses recursos serão liberados. Estamos falando de um pacote de licitação que deve se aproximar quase dos 8 milhões de reais. Isso como resultado de Botucatu ser transformado em instância turística. Então a gente tem aí em todas as áreas, em todas as secretarias, em todos os temas, uma série de ações acontecendo para a nossa cidade de Botucatu. Esse que é o nosso objetivo principal, Lori. Perguntas de ouvinte, Ellen. Prefeito, bom dia. O Tiago, ouvinte Tiago, ele primeiro parabeniza, né, o prefeito pelo ótimo trabalho. Ele gostaria de saber sobre o andamento do terreno da Irizar, sobre quando vai ser anunciado o começo das obras e se é possível levar uma creche para os bairros Bem-TV 1 e 2. Qual que é o nome dele, Ellen? Tiago. Alô? Tiago. Ótimo dia para o senhor, um prazerzão receber a mensagem. Bom, a gente agora, na semana que vem, essa reunião seria hoje e ela vai acontecer na próxima semana. Nós estaremos com toda a diretoria da Irizar, porque a gente teve um bom problema. A Irizar precisa de uma área maior do que a gente havia selecionado. Nós já temos uma outra disposição, uma outra porção de área para oferecer a eles. Se eu não me engano, na próxima semana, inclusive, a representação da Espanha, né, da Irizar, estará conosco aqui em Botucatu, olhando essa nova opção, e em eles aprovando, eu acredito que aprovem, né, porque é uma área de dimensão maior ali na região do Parque Tecnológico, a gente já segue com as formalidades e faz a transferência, a doação, para que eles possam fazer a implantação das suas operações. E isso é só um exemplo. Nessa semana que passou, na semana anterior, eu estive com a nossa equipe de desenvolvimento econômico e 100%, e não é força de expressão, 100% das áreas dos distritos industriais, mais especificamente do Distrito 4, que foi o último, e do Parque Tecnológico, estão distribuídas, e para quem puder passar no Distrito 4, aquilo é um verdadeiro canteiro de obras. Isso é o que explica a minha demanda ao governador nessa última quarta-feira, de conseguir com o Estado mais área, porque graças a Deus existem uma série de empresas interessadas em vir para Botucatu, e a infraestrutura é importante que a gente consiga oferecer como um ponto de atração dessas empresas para Botucatu. Em relação ao Bem-TV e o Beija-Flor, confesso que a nossa iniciativa agora em relação à unidade de saúde. Estive lá também na semana passada, uma obra que está ficando magnífica. Na semana passada eles já tinham iniciado o trabalho de montagem das lajes, toda a parte de gradil para fechamento lateral da unidade já estava lá. Então, a nossa estratégia inicial para essa região foi a questão de atendimento à saúde, do posto de saúde, mas isso não significa que a gente não pode partir para as questões de escola, né? Hoje aquela região é atendida pelo Sartori, mas sem dúvida nenhuma a indicação do nosso ouvinte Tiago vai ser tratada com muito carinho por nós. Prefeito, ontem no programa Radar aqui da Prever FM ao meio-dia, o secretário de Infraestrutura Rodrigo Taborda citou algo com relação a Antônio Butignolli e Dante Delmanto, que é um trecho que é caótico ali, prefeito, principalmente por conta de alguns problemas estruturais, entre eles o afunilamento daquele viaduto que passa debaixo da Marechal Rondon, onde vai a Dante Delmanto sentido Unesp, e também com relação ao estado de conservação do asfalto, né? Houve algum avanço nesse sentido durante essa reunião? Houve sim, André. Na realidade, esse é mais um exemplo de que a gente não espera acontecer. A Prefeitura de Botucatu aqui, né, quando eu falo nós, vai assumir integralmente a responsabilidade por essa conexão, por conta dessa inoperância, né, da concessionária. Então nós temos hoje na nossa área de licitação, a licitação do projeto, onde a gente vai duplicar aquela parte embaixo do viaduto da Marechal Rondon, conectando de forma duplicada a Antônio Butignolli e a Dante Delmanto, valendo isso não só para carros, como também para a continuidade da ciclovia, porque não dá mais para a gente esperar as providências da concessionária. Então essa é uma obra que o projeto vai ser desenvolvido pela Prefeitura, como eu disse, já em licitação, e a execução da obra também vai ser feita por nós. Hoje a parte de manutenção, ali a concessionária finge que é numa área dela,
Só que Antônio Butignoli e a Marechal Rondon são trechos concessionados, né? Mas não tem problema nenhum. A gente vai desenvolver o projeto, despesas e esforço do município. Nós vamos fazer essa duplicação tão logo o projeto esteja aprovado pela Artesp, e aí nós vamos ter dificuldade, eu vou ter que ir para São Paulo e não tem problema nenhum, nós vamos apertando, como a gente fala no interior, nós vamos cercando o frango e a gente vai duplicar essa conexão para aliviar o trânsito no local. E aí exatamente próximo a esse local que eu volto à pergunta de vocês do AME, né? Acho que foi sua pergunta mesmo, André, porque é nessa rotatória, né? Logo no começo da conexão ali da Dante com Antônio Butignoli, que a gente tem a intenção de abrir o acesso ao Plaza Martim e conectar não só o bairro, como também conectar o AME, André. Ali, no caso do viaduto, prefeito, essa duplicação implica no alargamento do viaduto ou vai ser possível fazer o projeto com a estrutura atual? André, Deus é tão bom com a nossa cidade que a gente, graças a ele, tem espaço suficiente embaixo do viaduto, embaixo da Marechal Rondon, para fazer a duplicação. Então, não vai ser necessário, pelo croquis que as nossas áreas de engenharia fizeram, da gente mexer no viaduto. Graças a Deus vai ser possível, o que tudo indica, por isso que a gente está contratando um projeto executivo, a gente, sem mexer no viaduto, a gente consegue fazer a duplicação das pistas sob, né, embaixo do viaduto. Então essa foi uma boa notícia quando a gente começou a mexer ali nos rascunhos, né, nos croquis ali desse projeto. O projeto em si que está sendo contratado é justamente para a gente fazer a sustentação, o reforço dos pilares do viaduto, mas ao que tudo indica, existe espaço disponível para a gente conseguir fazer a duplicação sem mexer na Marechal Rondon, sem mexer na estrutura do viaduto, André. Prefeito, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação, desejar uma excelente sexta-feira. Tem mais uma pergunta, Oliver? Não, só uma observação. Quando ele fala em 300 milhões, só para você ter ideia o que é isso, Márcio, é como se Botucatu fosse gastar R$1 milhão por dia em obras. Isso não é pouca coisa, é muito. Ô Fábio, coloca uma placa lá na entrada da cidade, a 500 metros Botucatu. Cuidado, se entrar, vai se encantar e ficar para sempre. Porque senão vai encher a cidade. Porque realmente nós estamos se tornando uma cidade muito diferente das outras cidades do Brasil. 100% de saneamento, uma segurança exemplar, uma saúde boa que tem que melhorar, mas vai melhorar. Quer dizer, nós estamos realmente se tornando um lugar diferenciado. E quando a gente tem ganho aqueles prêmios, segundo, terceiro, primeiro, quase o melhor lugar para se ver no Brasil, não é à toa, é fruto de muito trabalho, não só seu também, não, viu? Não fica, não encher sua bola, não. É de todos os funcionários da prefeitura, de todos os empresários, de todos os trabalhadores, porque nós somos um todo. Quer dizer, todo mundo precisa de todo mundo nessa cidade. Obrigado, Louri. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu queria só aproveitar os microfones da Prever. Eu tenho recebido nas últimas semanas, e não é força de expressão, dezenas de mensagens tratando a questão da região leste, da região do Cachoeirinha e ali da região do nosso CDHU, dos predinhos do CDHU. As pessoas elogiando a operação que ali foi feita há 2, 3 semanas atrás, e essa eu não uso a palavra ocupação, eu tenho usado a palavra ações de amor e esperança, e muita gente tem me perguntado se essas ações continuam com a presença ostensiva das forças de segurança, e a resposta é sim, sim, sim. Então as operações ali, não só das forças de segurança, como também dos serviços públicos municipais, nós estamos levando a esses locais os programas de esporte, programas de cultura, música, arte, programas de turismo, tudo isso continua. Então queria só aproveitar a grande audiência de vocês do primeiro jornal e dizer que para esses ouvintes, para esses munícipes que têm me perguntado e elogiado, muito obrigado pelo apoio, e as ações vão continuar. Ô Fábio, mas aqui não é só elogio também não, tá? Dá uma atenção para nossas cobranças. Nós estamos cobrando aqui sempre, ó, um projeto de turismo, que eu confesso que ainda não vi, tá? Eu não consegui enxergar esse seu projeto de turismo. Eu vejo a vontade, eu vejo tudo, mas não vi ainda o projeto em si. Nós estamos cobrando uma cidade mais verde, que também não consegui ver ainda os plantios de árvores onde tem que ser feito. Não adianta você me falar, tiro uma, planto 15. Não adianta você plantar lá no lajeado, não. Tem que plantar aqui dentro da cidade. Quer dizer, aqui a gente te elogia e reconhece o trabalho, mas a gente também quer te cobrar muita coisa e vamos continuar cobrando. Pensa que nós vamos fazer da sua vida um lugar fácil, não.
E tá correto, tem que cobrar mesmo, fica aqui o puxão de orelha. Do turismo a gente deve apresentar um plano muito em breve. Estive com o Roberto de Lucena, que é o nosso secretário de turismo, na última terça-feira. Tem um plano muito estruturado, não só para a zona urbana, vamos dizer assim, né, para a região mais próxima ao centro da cidade, mas também um projeto muito agressivo para a nossa orla, abrindo algumas vertentes. Você vai ver, e a gente deve apresentar isso muito em breve, como eu falei. A gente está abrindo várias frentes de turismo em Botucatu, o turismo de aventura, o turismo gastronômico, o turismo religioso. Então a gente deve apresentar o plano. Você tem razão, isso precisa ser estruturado e formalizado, e o compromisso assumido publicamente. E em relação à questão de arborização, a questão de plantio, isso eu já fico um pouco mais tranquilo por estar rodando, mas é a nossa obrigação mostrar para vocês essa estratégia. Pode ficar tranquilo, fica aqui o puxão de orelha bem aceito por mim, Lorival. E queria agradecer vocês pela oportunidade. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Muito obrigado pelo espaço de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.